Bom, boa noite para todos, boa noite para você que está aqui, boa noite para você que acompanha da sua casa ou de repente de algum outro lugar, mas que está acompanhando a gente pelas redes sociais. É um prazer a gente estar aqui nesse domingo para abrirmos a palavra, para conversarmos um pouco sobre a palavra de Deus. E eu queria começar fazendo duas perguntas. Quem aqui já teve os seus planos frustrados? Levanta a mão aí. Beleza. Eu vou para a segunda pergunta, que ela é um pouquinho mais chata de responder. E aí, vamos ver como vão ser as respostas. Quem aqui já frustrou os planos de alguém? Uns ficaram assim, tipo, eu não vou levantar a mão. Outros levantaram. Outros talvez nem precisassem levantar a mão. Mas o fato é que planos, muitas vezes eles são frustrados, né? Por diferentes razões, às vezes não necessariamente por alguma pessoa, mas pela circunstância. E nós, enquanto seres humanos, muitas vezes a gente acaba frustrando os planos de alguém. Não dá para dizer que isso é normal, mas isso é comum. Entende a diferença entre o normal e o comum, né? Acontece com bastante frequência, mas nós não devemos normalizar isso. O ponto é que a gente não vai falar aqui sobre planos humanos, sobre os nossos planos. Comecei perguntando para a gente já ir se ambientando, porque nós vamos falar assim sobre planos e vamos falar sobre planos frustrados. Em um dado momento, Deus cria a terra, Deus estabelece um jardim, Deus coloca um casal para cuidar, para serem mordomos daquele jardim, Deus dá algumas ordens ali para aquele casal, e ele tinha um plano. Não apenas para o casal, mas ele tinha um plano para toda a raça humana que viria depois ali, né? Na sequência, como a procriação do casal. Deus tinha um plano de que eles vivessem eternamente. Deus tinha um plano de que eles vivessem um mundo sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem pecado. Era o plano de Deus que eu e você, em um determinado momento da história, nascêssemos, não em um mundo como esse, mas em um mundo perfeito. Esse era o plano de Deus. Só que você também conhece a história, em um dado momento, ali no jardim, chega Satanás, por meio da serpente, e ele começa a colocar em prática o plano dele de frustrar o plano de Deus. Basicamente é isso que ele faz. Eu quero convidar você então aqui para fazer algumas leituras nesse momento, começando com Gênesis capítulo 2, nós vamos ler os versículos de 15 a 17, e logo na sequência a gente já vai saltar para o capítulo 3, e vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Então, começando com 2, 15 a 17. Diz assim: O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: De toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Aqui já nós comentamos um pouco sobre esse plano de Deus e quando ele estabelece o casal no jardim, e dá ali algumas ordens para esse casal. Como eu falei, nós vamos saltar agora para o capítulo 3 e vamos ler dos versículos 1 ao versículo 7. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que, no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e, percebendo que estavam nus,
costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Bom, aqui então nós vemos esse começo do plano de Satanás de frustrar com os planos de Deus. Ele chega para o casal, ele chega para Eva, na verdade, e diz, olha, é verdade que ele disse que vocês não podem comer de nada aqui e tal. E Eva diz, não, a gente até pode comer, mas tem um lá que a gente não pode nem chegar perto. Se você for olhar no texto bíblico, ela até dá uma forçada, ela já dá uma exagerada daquilo que de fato havia sido dito. Mas tudo bem até aí, eles continuam o diálogo e ela vai e decide comer do fruto. Porque para ela, naquele momento, parecia interessante a proposta e um novo plano que estava sendo proposto pela serpente. Porque ele disse assim, olha, se você comer desse fruto, está vendo como ele é bonito? Está vendo como ele parece ser gostoso? Se você comer desse fruto agora, você não vai morrer. Basicamente, Deus mentiu para você. 2, os seus olhos vão se abrir. E você agora vai ver coisas que você não via, você vai conhecer coisas que você não conhecia, você vai perceber coisas que você não percebia. E parece agora que esse novo plano é um pouco melhor. Para não dizer, talvez, aparentemente, muito melhor. Porque ela meio que ia dar um upgrade naquilo que Deus tinha feito, ia melhorar aquilo que Deus tinha feito. E aí ela viu uma grande oportunidade de fazer essa melhora e comeu do fruto. E tentando racionalizar um pouco a situação, eu só vejo 3 situações possíveis depois que ela come o fruto. Pode até ser que exista outra, mas do meu ponto de vista eu só consigo ver 3 possíveis. A primeira possibilidade, vale a redundância, né? A primeira possibilidade é que ela morresse de forma imediata. Ela poderia comer e, morrer. Imediatamente. E aí eu penso, se ela morresse de forma imediata, talvez Satanás tivesse naquele momento um trunfo na mão. Porque ele poderia, quem sabe, chegar para os anjos caídos e dizer assim, tá vendo, eu falei para vocês que ele era cruel. Eu falei para vocês que não tinha amor em Deus. Olha o que ele fez, só comeu um fruto, matou na hora. Ela nem teve chance de se explicar. Está vendo o que ele faz com aquelas pessoas que desobedecem à lei, por isso que ele quer que todo mundo obedeça, e você deve obedecer, porque senão ele vai matar. E ele poderia então começar a criar inúmeros argumentos para questionar a justiça de Deus, para questionar a bondade de Deus. Deus poderia matar Eva naquele momento e criar uma nova Eva. E Satanás iria dizer, está vendo, para ele é fácil, mata, cria, mata, cria, mata, cria. Ele só quer robô. Então me parece que dentro desse cenário, e claro, a gente já sabe que não foi esse o cenário, se não foi esse o cenário que Deus escolheu, logicamente não era o melhor cenário. Mas tentando racionalizar um pouco, a gente percebe que de fato esse não era um bom cenário para falar dos planos de Deus. Um outro cenário possível era que de fato eles não morressem. Não morressem de forma nenhuma. Inclusive, Ellen White comenta que esse era o plano real de Satanás. Que eles não morressem. Porque se nós vamos em Gênesis 2:9 ou em Apocalipse 22:2, nós percebemos ali que a vida que eles tinham, a vida eterna que eles tinham, ela estava diretamente associada à árvore da vida. E o nome da árvore já diz muita coisa. E era então o plano de Satanás que eles pecassem, e não morressem, porque ele imaginava que eles continuariam tendo acesso à árvore da vida. E para ele esse era o melhor dos cenários. O cenário 1 não era muito bom, mas ele já ia conseguir fazer um proveito desse cenário. No cenário 2 era o que ele esperava, eles não morrem de forma nenhuma, têm acesso à árvore da vida, e eles perpetuam uma vida de pecado. E aí eu e você nasceríamos nesse mundo, só que ninguém teria morrido até hoje, nós não morreríamos, mas iríamos viver não em um mundo com morte. E reafirmando algumas vezes que esse era o plano dele, porque Ellen White comenta isso. No livro Patriarcas e Profetas, no capítulo 3, ela escreve assim: a fim de possuir uma existência eterna, o homem devia continuar a participar da árvore da vida.
Privado disto, sua vitalidade diminuiria gradualmente até que a vida se extinguisse. Era o plano de Satanás que Adão e Eva, pela desobediência, incorressem no desprazer de Deus e então, se deixassem de obter o perdão, esperava que comessem da árvore da vida e assim perpetuassem uma existência de pecado e miséria. Depois da queda do homem, porém, santos anjos foram imediatamente comissionados para guardarem a árvore da vida. Em redor desses anjos chamejavam raios de luz, tendo a aparência de uma espada inflamada. A nenhum da família de Adão foi permitido passar aquela barreira para participar do fruto doador de vida. Logo, não há nenhum pecador imortal. Então, o cenário número 1, que não era lá dos melhores para Satanás, não foi o que aconteceu. Logo, ele percebeu que o cenário 2 também não ia acontecer. Porque agora eles já são expulsos do jardim, eles não têm acesso mais à árvore da vida. E só resta uma terceira possibilidade. Mas parece que o jogo está virando, né? Porque ele queria frustrar os planos de Deus, mas Deus começa a frustrar os planos dele. E graças a Deus que Deus frustrou e frustrou muito bem os planos dele. Mas o terceiro cenário possível é de fato aquilo que aconteceu, que eles morressem, mas morressem posteriormente. Que eles morressem depois. E morrendo depois, então, eles ainda morreriam, e na cabeça de Satanás, ainda assim, seria um triunfo. Porque aí vem um ponto que ele não imaginava. Vem algo que ele não sabia, que ele não conhecia. O plano da redenção. E é aqui onde a coisa fica mais bonita, onde a coisa fica melhor, porque no terceiro cenário possível, que foi o que aconteceu, que eles morreriam depois, é revelado ao casal um plano de redenção. E ainda durante a revelação do plano de redenção, e um pouco depois da revelação do plano de redenção, Satanás ainda tem uma faísca de esperança, uma fagulha de esperança. E a gente vai ler daqui a pouco em um comentário de Ellen White. Mas eu queria ler com você agora Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8. E em seguida a gente vai voltar um pouquinho e vai ler Gênesis 3,15. 3,15 é um versículo muito conhecido. Apocalipse 13 também, versículo de número 8, diz assim: E ela, será adorada por todos os que habitam sobre a terra, aqueles que desde a fundação do mundo não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto. Há algumas traduções que vão dizer, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Em outras palavras, o texto bíblico está dizendo que esse plano de redenção já existia, porque o Cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo. Satanás vem se achando muito esperto, tentando frustrar os planos de Deus, e agora os planos dele começam a ser frustrados. Em Gênesis 3,15 nós encontramos ali o que é conhecido como o proto-evangelho. É a primeira profecia messiânica que aparece na Bíblia, quando Deus promete, então, o envio, que o Messias viria. E quando Satanás toma conhecimento disso, olha o que Ellen White comenta no capítulo 4 de Patriarcas e Profetas. Quando Satanás ouviu que existiria inimizade entre ele e a mulher, e entre sua semente e a semente dela, viu que sua obra de degenerar a natureza humana seria interrompida, que por algum meio o homem se habilitaria a resistir a seu poder. Sendo, contudo, o plano da salvação mais amplamente patenteado, Satanás regozijou-se com seus anjos de que, tendo ocasionado a queda do homem, faria baixar o Filho de Deus de sua exaltada posição, declarou que até ali haviam sido seus planos muito bem-sucedidos na terra, e que, quando Cristo tomasse sobre si a natureza humana, ele também poderia ser vencido, e desta maneira ser impedida a redenção da raça decaída. Então, os planos de Satanás cada vez mais sendo frustrados, e ele ainda vai se agarrando em algumas pontinhas, ele vai se agarrando em algumas fagulhas de esperança. Ele diz assim, não, quando Jesus vier, eu resolvo esse problema.
Assim como eu fiz cair o casal, como eu fiz cair Eva, como eu fiz cair Adão, eu vou fazer cair Jesus, e aí acabou todas as esperanças, se perde a humanidade, se perde o Filho de Deus. Porque se ele pecasse, também estaria arruinado. E então agora está tudo resolvido, fiquem tranquilos que quando ele vier, ele te resolve isso daí. Só que graças a Deus nós sabemos que não foi bem assim. Jesus veio, viveu nessa terra, foi amplamente tentado, e ele não foi tentado apenas ali no episódio que nós conhecemos da tentação do deserto. Ali é um episódio pontual que está titulado em muitas Bíblias como a tentação do deserto. Mas ao longo da vida e ministério, Jesus teve inúmeras tentações, sofreu inúmeras tentações, resistiu a todas elas. E ele solucionou o problema da raça humana. E ele solucionou o problema do pecado. Ele solucionou o problema do planeta Terra. E eu fico pensando, talvez você já tenha ouvido ou até mesmo visto uma situação onde nós estamos dentro da situação e nós não conseguimos encontrar uma solução para ela. Você já passou por isso? Aí vem alguém de fora, olha assim, faz isso aqui, e aí resolve. Alguém de fora vem, olha, analisa e resolve. É mais ou menos isso que acontece. Imagina uma ilha perfeita, que vive em uma perfeita harmonia da fauna, da flora, os seres humanos vivem perfeitamente bem nessa ilha. Só que aí, o ser humano ele começa a desmatar de forma descontrolada. Ele começa a caçar de forma descontrolada. Ele começa a viver nessa ilha de forma descontrolada. E eles não são especialistas, para generalizar bem a ilustração, em ilha. Eles só sabem viver. E eles não sabem como resolver o problema daquela ilha que eles estão ocasionando. Eles não têm a especialidade para resolver o problema daquela ilha. E não importam os esforços que eles façam, há coisas que eles não conseguem enxergar. Há requisitos que eles não conseguem cumprir. Porque não sabem ou porque não veem. E para solucionar o problema dessa ilha, é necessário então que venha um especialista de fora, e mais uma vez, generalizando o assunto, um especialista em ilha. É preciso que venha um especialista daquela ilha de fora, para ele poder orientar aqueles que vivem naquela ilha e dizer, olha, isso aqui você resolve assim, isso aqui você faz assim, isso aqui você faz assado. E então esse especialista ele começa a solucionar os problemas que tem naquela ilha. Isso acontece porque ele é um especialista e ele vem de fora. Eu pergunto para você, nessa ilha chamada Planeta Terra, existe alguém mais especialista do que aquele que criou? Existe alguém mais especialista na natureza do que aquele que criou a natureza? Existe alguém mais especialista no reino animal do que aquele que criou os animais? Existe alguém mais especialista no ser humano do que aquele que criou o ser humano? Definitivamente não existe. Não existe ninguém mais especialista do que aquele que criou. Não existe ninguém mais especialista do que Deus. E é exatamente por isso que ele era o único capaz, ou é o único capaz de solucionar os nossos problemas. Porque ele é especialista no mundo como um todo, mas ele é especialista em mim e em você. E como ele tem um pós-doutorado em você, ele sabe exatamente como solucionar o seu problema. E eu não estou aqui agora prometendo um Deus curandeiro, um Deus que vai resolver tudo, que vai pagar suas contas. Eu não estou fazendo isso, hein? Eu estou falando de um Deus que vai solucionar os seus problemas, sim, mas o principal problema que ele vai resolver é o problema do pecado. E esse é o que ele tem maior interesse em resolver. E se para resolver o teu problema do pecado, ele tenha que deixar de resolver outros problemas da tua vida, ele vai deixar de resolver. Porque o mais importante
é resolver o problema do pecado. Romanos, capítulo 6, versículo de número 23. Tem um outro versículo que também é muito conhecido. E ele diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O texto está dizendo que o salário do pecado é a morte. Ele não está dizendo assim, o salário do pecadão é a morte. Não está dizendo o salário do adultério é a morte. Não está dizendo o salário do roubo é a morte. Não está dizendo o salário do abuso é a morte. O texto não especifica qual é o pecado, o texto apenas diz que o salário do pecado é a morte. Isso me diz que não interessa em uma escala de comparação principalmente humana. Não interessa se é um pecado, um pecadinho ou um pecadão. O que interessa é que o salário, a consequência desse pecado é a morte. Não sei se você já ouviu quando alguém diz assim, não, mas fulano é muito bom. Ou até tem gente que diz assim, não, mas eu sou muito bom, eu não faço mal para ninguém. Eu amo Jesus, mas eu não preciso ir na igreja, eu não preciso ler a Bíblia, eu faço bem e ajudo as pessoas. E essa pessoa, quando ela fala isso, ela está basicamente dizendo assim, o sacrifício de Jesus não serviu de nada, porque eu posso alcançar a minha salvação pelas obras. Há aqueles que dizem ainda mais, né? Não, mas fulano foi uma boa pessoa, ele morreu e agora está lá no céu olhando para a gente. Eu não vou nem entrar nesse outro ponto, porque aí já é uma outra história que a gente sabe que não é assim. Mas é muito natural que as pessoas, elas associem a salvação à bondade humana. E mais uma vez eu volto naquela comparação do é comum, mas não é normal. É comum que isso se faça. Não podemos normalizar porque não é normal de fato. O grande ponto é que muitas vezes, inclusive enquanto adventistas, enquanto conhecedores das crenças fundamentais que estão na Bíblia, vez ou outra a gente comete esse erro. Talvez não de uma forma literal, talvez não de uma forma direta, mas muitas vezes em um sentimento do tipo, eu guardo o sábado, eu faço isso, eu faço aquilo, está tudo certo para mim. Basicamente, o que você está dizendo é, Jesus não precisava ter morrido, eu consigo resolver o meu problema. Imagina uma casa que está sendo vendida a um preço de 600 mil reais. É um bom dinheiro, sim ou não? Eu, particularmente, acho um muito bom dinheiro. Tanto é que eu não tenho para pagar. Então, imagina essa casa que custa 600 mil reais. Aí vem a pergunta. Quanto que um bilionário tem que pagar para comprar essa casa? Quanto? 600 mil, ele é bilionário. Não muda nada? Por que não muda nada? Porque a casa custa 600 mil. Vamos mudar o cenário agora. Alguém que não tem nenhuma economia. Alguém que está desempregado. E ele quer comprar essa casa que custa 600 mil reais. Quanto que ele tem que pagar para comprar essa casa que custa 600 mil reais? Quanto? Tá, mas ele não tem isso, não muda nada? Muda alguma coisa o fato dele não ter? Muda o preço? O que é que muda? Para mim não muda nada. Não muda nada, porque ele não tem o dinheiro para comprar a casa. Porque o custo daquela casa é 600 mil reais. Agora imagine uma pessoa que pecou muito. Mas muito. O que é que ele merece? Mas ele pecou muito, só merece morrer e ponto.
Bom, segundo o texto bíblico, é isso, né? Agora imagina alguém que viveu 100 anos. A gente está trabalhando no campo da ilustração, né? Alguém que viveu 100 anos. E ao longo desses 100 anos, cometeu um pecadinho de nada, assim, que ninguém nem ficou sabendo. O que essa pessoa merece? Segundo o texto bíblico. Agora vem outra pergunta difícil. Cada um responda para si. O que você merece? O que eu mereço? Porque não importa se na minha vida eu pequei muito ou pequei pouco. O que importa é que o texto está dizendo que aquele que peca, porque o salário do pecado é a morte. Mas graças a Deus, o texto continua. E o texto diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos voltar para casa. Eu falei para vocês que eu não tenho esse dinheiro, né? Eu não tenho mesmo. Mas eu quero muito comprar essa casa. Aí eu tenho um amigo. Eu sou amigo do bilionário que eu falei. Se eu estou no campo da ilustração, eu posso ter um amigo bilionário. E esse amigo bilionário, ele me ama muito. Ele me quer como um irmão. Mais que um irmão. E ele fica sabendo que eu quero muito comprar aquela casa. E ele decide me doar 600 mil reais. Eu posso pegar esse dinheiro e comprar a casa que eu quero? Sim ou não? Depois que eu pagar e comprar a casa, de quem é a casa? É minha. De quem era o dinheiro? Só que ele me deu. Aí ele me deu o dinheiro e eu comprei a casa. Eu fiz alguma coisa para merecer essa casa? Fora o fato que eu construí uma amizade com ele, mas pela casa especificamente, eu fiz alguma coisa para merecer ela? Para merecer o dinheiro de ganhar essa casa? Você tem esse amigo. Porque você sabe que a gente não está falando sobre casa aqui. Nós não estamos falando de um bilionário, nós não estamos falando de um sem-teto, nós estamos falando de eu e de você, de mim e de você. Nós estamos falando que nós merecemos a morte, mas que nós temos um amigo que pode pagar o preço do pecado. Melhor dito, nós temos um amigo que já pagou o preço do pecado. E a grande vantagem desse amigo é que se ele chegar para mim e disser assim, ó, Natan, pega aí, ó, o preço do pecado. Não vai faltar para o Ronald, não vai faltar para o G, não vai faltar para ninguém. Porque ele tem o suficiente, eu volto para o bilionário, ele não é bilionário, ele é o quê? Quintilionário, mais do que isso. 10 vezes quintilionário, ele é alguma coisa que ele pode dar essa salvação, ele pode dar esse dinheiro para comprar essa casa, lá na nova terra. Ele pode dar para todo mundo, e ainda vai sobrar. A única coisa que eu e você precisamos fazer, é aceitar de bom grado o presente desse amigo. E o aceitar de bom grado, é claro, significa dizer sim, que eu devo viver uma vida em harmonia com aquilo que me pede o meu amigo. Não para que eu receba a salvação, porque ela já foi dada, ela já foi concedida. Mas como uma consequência. Porque se o meu amigo me ama muito e ele me deu o dinheiro para comprar a casa, eu vou comprar aquela casa, eu vou cuidar daquela casa, eu vou convidar o meu amigo para ir nessa casa e eu quero que ele se sinta bem nela. Para finalizar a mensagem de hoje, o pedido, o convite, a decisão que você deve tomar é de aceitar esse presente. É de aceitar essa casa que não custa só 600 mil reais. É uma mansão na Nova Jerusalém que Ele quer dar para mim e para você. E ela vem de brinde com uma vida eterna
de brinde com uma vida sem dor, sem sofrimento, sem despedida. Vem com um monte de coisa boa de brinde. E como nós começamos a mensagem falando de planos, porque Satanás tentou frustrar os planos de Deus, mas ele agora teve os planos dele completamente frustrados, ele ainda tem um plano. Ele ainda tem um plano. O plano dele é levar com ele o máximo de pessoas que ele puder. O problema da redenção e da salvação já foi resolvido. O problema do pecado, melhor dizendo, já foi resolvido. Ele já perdeu. Mas para tentar causar ainda um pouco de dor e sofrimento no coração de Deus, para tentar frustrar de alguma forma, pelo menos na vida de alguém, os planos de Deus, ele se empenha para levar o maior número possível de pessoas. E não se engane, ele tem se empenhado para levar você. Ele tem se empenhado para me levar. Por isso, hoje nós temos 2 planos. Nós temos que escolher um deles. Um plano é o plano de Deus para a nossa vida. A partir do momento que eu decido coroar os planos de Deus, eu frustro os planos de Satanás na minha vida. Por outro lado, se de alguma forma você tem frustrado os planos de Deus na sua vida, você tem coroado Satanás na sua vida. Pode ser duro, pode ser pesado, pode ser feio, mas é a verdade. Quem você quer frustrar hoje? A Deus ou a Satanás? Enquanto você pensa e decide em quem você quer frustrar, o Ronald vai cantar uma música para a gente. Depois da música do Ronald, eu peço que você se coloque de pé, nós vamos encerrar com uma oração. Cante junto comigo essa música, número 15 do nosso hinário, Tu És Fiel, Senhor. Já vamos ficar em pé e vamos cantar essa linda canção que fala sobre a fidelidade do nosso Deus. Ele não falha em seus planos, apesar de o inimigo ele fazer de tudo para que esse plano dê errado. Vamos juntos. Teus filhos sabem que não falharás, nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como era, assim sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tuas bênçãos nos traz. A tua mão nos sustenta, nos guarda, sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Nuvens no azul do céu, sol refulgente, montes e vales, campinas em flor, tudo criaste na terra e nos ares, e todos louvam-te, fiel Senhor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor,
dia após dia, tuas bênçãos nos dás. A tua mão nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Pleno perdão nos dás, que segurança. Sempre nos guias na senda do bem e no porvir, ó que doce esperança. Tu nos receberás no lar de além. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tuas bênçãos nos dás. A tua mão nos sustenta e nos guarda. Sim, para sempre, ó Deus, fiel serás. Amém. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pela tua fidelidade. Muito obrigado pelo plano da redenção que um dia foi colocado em prática. Pelo plano, Deus, que nos garantiu a vida eterna. E agora, Deus, nós temos uma escolha a fazer. Se vamos seguir os planos que o Senhor tem para as nossas vidas, ou se por alguma razão vamos seguir os planos de Satanás. Tenho certeza, Deus, que ninguém aqui quer seguir os planos de Satanás na sua vida. Pelo contrário, todos nós que aqui estamos, Deus, queremos seguir os teus planos. Haverá momentos em que vamos tropeçar, que vamos falhar, que vamos pecar. Te pedimos, Deus, que quando esses momentos vierem, que o Senhor nos dê força para que nós possamos levantar, nos agarrarmos mais uma vez a Ti e continuar a nossa jornada. Para que um dia, e esse dia, Deus, que ele seja muito, muito em breve, nós possamos desfrutar do Éden restaurado. Possamos desfrutar daquilo que de fato é o Teu plano. Vivermos sem morte, sem dor, sem sofrimento, sem pecado. Ajuda-nos, Deus, a chegarmos nesse dia. Nós te pedimos por Jesus. Amém.